Graças e paz, amados de Deus, estamos aí mais uma vez para compartilhar a palavra do nosso Deus ao seu coração, amém? E o texto de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte, Jesus falando, com a igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrependa-te. Todos nós conhecemos o estado da igreja de Laodiceia, É um estado espiritual deplorável no qual o Senhor vai advertir, vai enviar uma carta para esta igreja, lá no capítulo 3, lá no início do livro do Apocalipse, para chamar essa igreja ao arrependimento. E veja o início do versículo, a primeira sentença do versículo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Enquanto eu era ovelha, enquanto eu estava só sentado ouvindo, congregando na minha igreja de onde eu vim, da minha igreja sede, eu não tinha essa noção. Mas hoje, na condição de pastor, após receber o chamado ministerial, 10 anos depois eu percebo como é difícil para um pastor ter que repreender e disciplinar uma pessoa a qual está ali, uma ovelha, a qual ela está se desgarrando dentro da igreja, tendo um comportamento inadequado. Você muitas vezes é obrigado ou diretamente repreendê-la e discipliná-la, ou promover essa repreensão, esse ensinamento de exortação, de repreensão, por meio do púlpito. Quando chega a um estado insustentável, você tem que ir direto à pessoa, mas enquanto ela está ali tomando os primeiros passos de comportamento inadequado, você tenta corrigir do púlpito. Se não conseguir, às vezes é necessário ir direto à pessoa. Então, o que eu percebi? Enquanto ovelha, eu nunca tinha percebido isso. Eu não era pastor. Assim também muitas ovelhas não percebem isso. E agora que o pastor percebe que quando você repreende e disciplina, alguém repreende uma pessoa na palavra, pelo comportamento inadequado dela, geralmente ela não gosta. É da natureza humana, a pessoa não gosta de ser repreendida, nem de ser disciplinada. Veja, mas a essência da repreensão e da disciplina está no amor. Algumas pessoas vão dizer, poxa, o pastor está me disciplinando, está me repreendendo, está pegando no meu pé, não quer deixar eu exercer meu ministério. Na visão dela, bem distorcida e míope, ela entende que precisa exercer o ministério. Mas é óbvio, o pastor recebeu uma visão macro da coisa, um chamado especial para pastorear o rebanho do Senhor, e ele está vendo coisas que muitas vezes a ovelha não está vendo. Então há uma necessidade de repreensão, mas normalmente as pessoas não aceitam. Elas se esquecem, elas não observam que a disciplina, toda a repreensão é feita no amor. É porque o pastor ama a igreja, é porque o pastor ama as ovelhas, obviamente não como Jesus, claro, Jesus deu a sua vida pelas ovelhas, mas essa essência, basicamente a repreensão e disciplina é porque Jesus ama o indivíduo e porque o pastor humano zela e vela pela sua igreja. A segunda sentença, ele vai dizer o seguinte: olha, está falando para aquele que é o impenitente. Olha, seja, pois, zeloso e arrependa-te. Essa palavra zeloso é traduzida em outras versões por diligente. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente é uma pessoa aplicada, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que está pronta para atender aquilo a qual ela está sendo convocada. Então é como se o Jesus estivesse dizendo: olha, seja, pois, pronta, aplicada, rápida, ligeira, cuidadosa em arrepender-se, em mudar de postura. Ou seja, o Senhor exige uma postura, exige uma posição uma atitude de mudança. Mude as suas ações, mude as suas atitudes, seja diligente, seja aplicado, seja ligeiro, seja cuidadoso, seja rápido em se arrepender. E arrependimento significa mudança de atitude, mudança de pensamento, metanoia, o termo lá no grego, na origem da sua palavra, significa isso, mudança de mente. Ou seja, a repreensão e a disciplina, eu aprendo, eu entendo, que é para que o indivíduo mude seu comportamento, e ele só vai mudar o comportamento quando ele mudar a mente, quando ele mudar os pensamentos. Enquanto ele tiver os mesmos pensamentos orgulhosos, o pensamento de que não aceita,
disciplina, que o pastor está pegando o pé dele, e que o pastor é isso, que o pastor é manipulador, que o pastor é aquilo outro. Enquanto ele tiver com esse pensamento, é óbvio que não se arrependeu, ele dá evidências de que não foi diligente, nem aplicado e nem cuidadoso em se arrepender e mudar de atitude. Então entenda isso, irmãos, que a repreensão e a disciplina, ela se dá justamente, não porque o pastor está pegando o pé, porque o pastor é um manipulador, porque o pastor é centralizador, mas porque o pastor ama as ovelhas. E muitas vezes ele é necessário repreender, é necessário disciplinar. Tudo isso por amor. Jesus fez isso com a igreja de Laodiceia. E hoje os pastores fiéis que procuram, que amam a igreja, que pregam a verdade, fazem isso quando um membro, quando uma ovelha está tomando posturas inadequadas, fazem isso por amor. Não é por prazer, nós não temos prazer nisso. Nós fazemos isso por amor e por zelo pela obra de Deus. Bem? Fico com essa palavra, reflito sobre isso. Eu repreendo disciplina quanto os amo, disse Jesus. Deus te abençoe.